foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Esse é o nosso texto. Nós vamos estar essa tarde meditando e aprendendo nesse tema que é acolhei-vos uns aos outros. Eu vou ler, eu vou primeiro orar, aí nós vamos prosseguir. Pai querido e amado, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, para rogar a Deus que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra nesse momento, nesse tempo que nós nos dedicamos. Amado Deus, tem compaixão de nós, porque carecemos de Ti, do Teu auxílio, para compreender o Teu conselho. Faz claro a Tua palavra a nós, de modo tal que nós consigamos, Senhor Deus, absorver o conhecimento da Tua palavra e aplicá-la ao nosso viver, ao nosso dia a dia, Senhor Deus, para que possamos andar de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Então, irmãos, esse é o nosso estudo, né? Acolhei-os uns aos outros. Esse foi o tema que eu dei para esse pequeno texto, né? Dos versículos 7 ao 13. E aqui Paulo está tratando daquele assunto que nós já estamos familiarizados, né? Existe na igreja duas categorias de irmãos, ou dois grupos, né, de irmãos, que é o irmão que Paulo chama de fraco e o forte. E o que os diferencia, o ponto de divergência entre esses irmãos, diz respeito àqueles assuntos menos essenciais da nossa caminhada cristã, que é comer, beber, guardar dias. Então é desse assunto que nós estamos tratando. E Paulo, ele passa a partir do capítulo 14, dar instruções de modo a nos aproximar uns dos outros, não nos afastar, uma vez que ele está lidando com irmãos crentes que têm opiniões diferentes, divergentes entre si, nesse tema que nós colocamos aqui. E para que haja harmonia, um bem-estar entre a comunidade cristã, entre os irmãos, ele então passa a instruir a partir do 14, como devemos proceder uns para com os outros. Então, quais foram as instruções que nos levam a um bom convívio na igreja, com respeito a essas questões que podem nos separar? Ele diz que um não deve julgar o outro, assim que nós dissemos, né? Que um não deve desprezar o outro, coisas que poderiam ocorrer em razão dessa diferença de pensamento, né? Quanto aos fortes, ele prossegue orientando mais com respeito ao seu procedimento em relação aos fracos. Parece que ele dá uma atenção maior aos fortes, aos irmãos mais fortes, de modo a dizer que estes irmãos acolham os mais fracos, como também demonstre amor pelos mais fracos. E essa forma de demonstração de amor, nós vimos que está no fato de você se abster do seu direito de liberdade pelo seu irmão. E também os fortes devem tomar, isso foi o ensino da aula passada, o exemplo do seu Senhor, que suportou as injúrias
e as afrontas que eram dirigidas a Deus. Ele tomou sobre si, suportou. De modo tal que isso é um exemplo para os fortes no cuidado dos mais fracos. Eles devem suportar, levar as fraquezas dos seus irmãos. Né? Nós vimos em que sentido isso ocorre, e tendo sempre como objetivo a edificação do seu irmão, né? Ou seja, a busca do bem espiritual do seu irmão. Então observe que Paulo está dando instruções para que os irmãos considerem essas instruções para o seu convívio, para o bom convívio entre eles. Depois nós vimos a importância das Escrituras, né? Como fonte de instrução, de ensino, que nos dá compreensão de como devemos proceder à luz daquilo que Deus espera de nós. As Escrituras nos admoestam, não é assim que está lá em Timóteo, né? Elas nos advertem, elas nos instruem, elas nos dão a compreensão daquilo que Deus deseja de nós, para que vivamos de acordo. Então nós temos aqui Paulo, interessante, Paulo usou um texto do Antigo Testamento, dos Salmos, que fala a respeito daquilo que Jesus Cristo faria. O que ele faria e que ele fez? Ele suportaria as injúrias daqueles que ofendiam a Deus. E aí, nesse caso, ele aplica essa realidade aos irmãos, no cuidado dos mais fracos. Será que você não pode sacrificar-se um pouco do seu bem, do seu prazer, só para o bem-estar do seu irmão? Essa é a ilustração, esse é o ensino que procede das Escrituras, que edifica os irmãos. Agora Paulo prossegue aí dos versículos, os irmãos que chegaram agora, né, 15, versículo 7 e até o 13, Paulo está concluindo as exortações a esse respeito, né, a respeito do trato entre irmãos. E aqui a exortação que ele vai dar prosseguimento é com respeito ao acolhimento mútuo, né? No capítulo 14, ele tinha dito, veja aí o 14, olha, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de dúvida. Então aqui ele estava orientando a classe dos mais fortes a acolher os mais fracos. Aqui no capítulo 15, versículo 7, ele prossegue falando com respeito ao acolhimento mútuo, tanto de um quanto do outro, né? É isso aqui que nós estamos vendo, né? E esse acolher é receber no seu convívio de relacionamentos, no seu íntimo, como sem receio, né? Sem nenhuma preocupação, mas receber, acolher como parte, como que aquela pessoa é parte da família de Deus. Essa é a consciência que nós devemos ter com respeito aos nossos irmãos. Recebê-los sem nenhuma dúvida, sem nenhuma suspeita, entendendo que eles são irmãos em Cristo. Então essa é a ordem do apóstolo Paulo agora, do ponto de vista coletivo. Ele não está dizendo para um grupo específico acolher o outro, mas todos mutuamente devem acolher-se uns aos outros. E qual deve ser por que eu devo proceder assim? Ele diz, porque Cristo nos, não é assim que tem no verso 7, portanto recebemos aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então por que eu devo acolher o meu irmão? Né? Por que eu devo recebê-lo no meu grupo de relacionamentos íntimos? Por quê? Porque Jesus Cristo me acolheu. É um motivo muito grande para mim atender a exigência, a ordem que está colocada diante de mim. E o que foi que Jesus Cristo fez como foi que ele nos acolheu? Esse é o ponto que Paulo vai explicar. Ele dá uma ordem e na sequência ele explica por que devemos proceder do modo como ele deseja de nós. Porque Cristo agiu para trazer salvação tanto a judeus quanto a gentios. Então ele dá uma explicação. Então eu recebi uma ordem, acolher uns aos
outros. Agora ele explica, dá uma explicação que me leva a agir dessa maneira, que me leva a atender isso. Por que eu devo acolher meu irmão? Porque Jesus Cristo, Deus providenciou salvação em Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. E aqui, nesse ponto, então, nós conseguimos verificar a raiz que causa diferença entre os irmãos. Né? A raiz de onde estão os crentes fracos e os fortes. Né? Então podemos classificar os fracos e fortes da seguinte forma: os judeus poderiam ser os que são os fracos. Agora, os judeus convertidos. Né? Agora, eu não estou dizendo que todos os judeus eram fracos. Né? Não estou dizendo isso. Até porque o apóstolo Paulo, ele diz que ele era forte, né? Não é que está no verso 1 aí? E ele era judeu, né? 15, verso 1. Mas nós que somos fortes. Então, Paulo, como judeu, ele se inclui na categoria dos fortes, né? No entanto, é possível que a grande maioria dos irmãos fracos, né, que tinham dificuldade de compreender essas questões secundárias, de comer, beber e guardar dias, fossem, na sua grande maioria, os judeus. Por quê? Porque a eles viveram por anos, né? Guardando dias, se preservando de certos alimentos. Não é assim? Ao longo da história judaica, os judeus é que tinham maior familiaridade com essas coisas, né? Guardar dias e tudo, deixar de beber isso ou aquilo. No entanto, isso não significa que só entre os judeus houvesse fraco, também havia entre os gentios. Mas aqui a gente consegue perceber que a diferença entre os irmãos adivinha desses dois grupos, judeus e gentios. É aqui que nós conseguimos notar isso. E Jesus trouxe salvação tanto para um quanto para outro, cumprindo assim o ensino prescrito onde? Nas Sagradas Escrituras. Então, o judeu, ele poderia olhar para as Sagradas Escrituras e verificar o plano que Deus traçou para alcançá-lo, para salvá-lo. E do mesmo modo, o gentio poderia visualizar isso, né? Agora que ele é salvo, né, no caso, né? Agora que ele conhece a Deus, né? Então, vamos seguir aqui uma ordem. Primeiro ele dá uma ordem: acolher uns aos outros. E na sequência ele explica por qual motivo eu devo atender isto, observando a obra que Jesus Cristo fez em favor de mim como judeu, ou de mim como gentio, né? E aí eu posso, olhando para essa obra, verificar por que eu devo acolher o meu irmão, né? E aí, por fim, aqui ele tem uma breve oração, um desejo do apóstolo Paulo, que inclusive nós vamos falar hoje à noite, que é com respeito ao fortalecimento espiritual dos irmãos, né? O que ele deseja que Deus conceda àqueles irmãos para os fortalecer espiritualmente, uma vez que pode haver entre eles essa diferença. Então, espero que tenha ficado claro aos irmãos essa sequência aqui, que no meu entendimento ajuda a gente a compreender. Primeiro, uma ordem: acolham uns aos outros. Depois ele vai e explica por qual motivo, porque Cristo vos acolheu, e ele mostra a obra que Jesus Cristo fez em favor de um e de outro, e nós percebemos a diferença, de onde procede, de onde vem a diferença entre os irmãos, porque havia na igreja gentios e também judeus. E Jesus Cristo fez isso em cumprimento ao quê? Aquilo que estava prescrito nas Escrituras, é um ensino das Escrituras. E por fim, Paulo faz uma súplica, que eu entendo que é em busca do fortalecimento espiritual da igreja. Agora veja aí, acompanhe comigo aí, a partir do verso 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para o que, irmãos? Para a glória de
Deus. Então ele está dizendo, irmãos fortes ou fracos, não tenham de receio de acolher uns aos outros, de vos aceitar mutuamente uns aos outros, porque vocês têm motivo suficiente para agir dessa maneira, né? De acolher, né? Por quê? Porque Cristo vos recebeu, e tem um detalhe aqui, para a glória de Deus. Então, aqui, observem bem, todos fazem parte da família de Cristo, tanto o judeu quanto os gentios. Então, não tenham receio, porque Deus recebeu vocês, né? E Ele mostra que Ele nos acolheu, e essa expressão, para a glória de Deus, é uma declaração de propósito, né? Uma declaração de propósito. Que intenção? Para que Deus seja glorificado. Por que Deus nos recebeu? Por que Ele nos acolheu, judeu e gentil? Para que Deus seja glorificado. Essa é a razão. Então percebam aqui, né? Recebam uns aos outros em amor, sem nenhuma preocupação, como membros integrantes da família de Deus, né? Porque Deus recebeu vocês com a finalidade ou com o propósito de que vocês deem glórias a Deus. Então, irmãos, devemos acolher uns aos outros. Essa é a ordem aqui, né? E procurar, como nós vimos na aula anterior, procurar agradar uns aos outros com a intenção de edificar o outro. Observe, tudo é em prol do outro. Já perceberam isso? Né? Essa preocupação com a outra pessoa é o que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, né? Acolher um ao outro, edificar o outro, preocupar-se com o bem espiritual do outro, entender o que Deus fez por nós, que resulta na glória de Deus. É isso que é o objetivo do ensino do apóstolo Paulo nesse momento aqui, né? Agora observe uma coisa, quando a gente pensa assim, dessa busca pelo bem do outro e do ponto de vista espiritual, do fortalecimento, dessa compreensão do que Deus fez por nós, de que nós estamos numa comunidade que tem como propósito a glória de Deus, isso deve afastar de nós afastar de nós a discórdia, a contenda. Isso deve afastar de nós, né? Entre os irmãos, né? Porque como é que eu posso glorificar a Deus vivendo em desacordo com o meu irmão? Já pensaram para pensar nisso? Né? Que glória Deus vai receber de um grupo de pessoas que vivem, né, desunidos, de um grupo de pessoas que vivem brigando, que vivem contendo uns com os outros? Que glória! E o que a Bíblia diz? Deus não compartilha com ninguém o quê? A sua glória. Então, por tudo que nós fazemos aqui, no momento que nós vemos a igreja, ou quando nós estamos em casa, tudo nós fazemos, praticamos com a intenção de que aquilo resulte na glória de Deus. Quando você se dedica no cuidado das crianças aqui do ANSE, é porque você está em busca da glória de Deus, né? Quando você trabalha com as senhoras, com os senhores, quando você vai ao culto do lar, você vai preocupado em que Deus, naquele momento, naquela hora, naquele dia, Ele seja glorificado. Agora, como pode Deus ser louvado, ser glorificado no meio de um povo que vive brigando, que vive em contenda? Então, observem bem isso aqui, né? Nós notamos isso como ensino, né? Eu me lembrei daquele momento quando Abraão está junto de Ló. O que o Senhor Deus faz com esses homens? Quem me ajuda aí? O que ele faz? Não, antes disso, antes de separar, o que eles haviam, o que tinha acontecido? Irmãos, você até falou, tem um negócio lá, né, que é uma lua assim. Você lembra daquele estudo? Está lembrado do estudo do irmão? Pois é. Crescente fértil, né? Eles foram prosperando, né? Foram crescendo, né? A tal ponto que eles ficaram como? Que diz o texto que a terra não podia o quê?
suportá-los. De repente, o que aconteceu entre os pastores? Contenda. E aí, o que eles fazem? O que Abraão sabiamente faz? Olha, é o seguinte, tá dando muito bem não, né? Não está dando muito bem. Então, escolhe para onde tu vai. Tu vai para cá? Ok, então eu vou para aqui. Imagine se os dois convívio ali, o que poderia resultar, aquela intriga, aquela desavença entre eles, e sem contar como seria a repercussão disso no meio das pessoas. Eles eram o que de Deus? Servos de Deus, né? Então, irmãos, eu quero pontuar aqui a primeira verdade a nós, é de que nós estamos juntos, acolhemos um ao outro com o objetivo, porque Deus nos recebeu com a finalidade de que tudo que nós fazemos resulte na glória de Deus. E esse povo, portanto, deve haver o que nesse povo, para que a glória de Deus esteja presente no meio deles? Harmonia, paz. Isso deve existir no meio do povo de Deus, né? Certo? Então, tendo Cristo nos recebido com esse fim, como foi então que isso se deu? Como foi, essa pergunta que a gente faz, né? Como foi que aconteceu para que Cristo nos recebesse? O que foi que ele fez? Esse é o ponto de vista agora que Paulo coloca. Ele nos recebeu para que pudéssemos dar glória ao seu nome. Agora ele quer explicar como foi que isso aconteceu, como foi que Deus nos recebeu. E aí nós temos que observar isso a partir de um plano, o plano divino de louvor unificado, né? É que nós temos uma declaração doutrinária que apresenta aquilo que o Senhor fez por intermédio de Jesus Cristo para salvar judeus e gentios. Nós vemos isso aí a partir do verso 8, está bem claro, né? Veja aí o verso 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, essa é aqui o texto, né, que deixa claro aqui o ponto de vista a respeito do plano de Deus para com os judeus. E isto aqui é uma declaração, irmãos, uma declaração doutrinária, né, que o apóstolo Paulo coloca, né, que é o ministério de Jesus Cristo em favor dos judeus se deu em cumprimento às promessas feitas aos pais, confirmando assim a fidelidade de Deus. Essa é a realidade presente no verso 8. Né? Então nós olhamos para a obra que Jesus fez em favor dos judeus e vemos que se deu em razão do quê? Que Deus tinha feito um plano e ele veio para cumprir esse projeto, esse plano, através das alianças. Isso mostra que ao executar, mostrou o quê? Que Deus é o quê? Fiel. Ele realmente fez. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele se prontificou, né? Isso notamos aí, né? E aí quando diz que ele realizou isso sendo ministro da circuncisão, a ideia de ministro aqui é essa aqui de servo. O ministro, ele é servo. No caso, ele é um escravo. Agora, não há nada de depreciativo, né, em ser um escravo, né, em relação a Cristo. É porque na realidade ele simplesmente quer dizer que ele estava designado para realizar a tarefa que o Pai lhe pediu para fazer, que era de salvar o povo judeu, e através da aliança, né, que ele deu. Então ele estava incumbido como servo dessa tarefa de ser o salvador, o resgatador das ovelhas. Como estavam as ovelhas de Israel? Elas estavam desarraigadas, né? Perdidas, né? E Jesus Cristo veio então para cumprir essas alianças. Então a circuncisão era uma marca física feita no corpo, feita no 8º dia, não é? Quando foi instituída a circuncisão, vocês lembram? Foi no tempo de Abraão, e ela deveria ser feita
no homem em que dia? No oitavo dia de nascimento. E ela identificava o quê? Que aquele povo pertencia ao Senhor. Era um povo que Deus havia feito promessas, havia feito alianças a ele, né? Então, até inclusive Jesus Cristo foi submetido, ele era judeu, a circuncisão. Então, Jesus Cristo, para salvar os judeus, ele colocou-se nessa posição de servo, de escravo, para que ele pudesse realizar a obra que o Pai assim pediu, de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso, o seu sacrifício não apenas beneficiou os judeus, mas também os gentios, né? Olha aí o versículo 9. Então esse é o ministério, sabe? Ministério de Cristo em favor dos judeus, certo? Agora, em favor dos gentios, é prescrito aí no verso 9, plano de Deus para os gentios. Então o ministério de Jesus Cristo em favor dos gentios, ele ocorreu diferente do que os judeus. Ele foi baseado em quê? Na misericórdia, não é o que está escrito aí? E para que os gentios, ele falou do plano de Deus para os judeus, agora ele vai pontuar o plano de Deus para os gentios. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Então, o ministério de Jesus Cristo em favor dos gentios ocorreu segundo o quê? O que de Deus? A misericórdia de Deus. Então, para um povo, o que Deus fez? Um projeto, um plano para salvar, né? Em que ele estabeleceu o quê? Alianças com esse povo e que ele viria para cumprir. Para os gentios não foi assim. Foi baseado em quê? Na sua misericórdia, na sua bondade, né? Mas o que fica claro para nós é que Deus providenciou salvação tanto para um quanto. Então, se Deus salvou um e o outro, né? E esses irmãos foram aceitos por Deus, por que eu deveria rejeitar o meu irmão? Deu para entender? Então essa é a ideia. Ele apresenta a realidade do plano de Deus em favor dos judeus e dos gentios, para que eles percebam que devem mutuamente acolher-se uns aos outros sem nenhuma preocupação, visualizando aquilo que Deus fez por eles. Tem um texto de Isaías que eu gosto muito, que ele exemplifica bem e caracteriza bem aquilo que é o entendimento do apóstolo Paulo, que ele quer passar aqui aos irmãos. Diz assim: disse mais, pouco é que me sejas o meu servo. Ele está falando aqui da pessoa de Cristo, o meu servo. O que Cristo, como servo, na qualidade de servo, né? como escravo, vamos colocar assim, que veio para executar e cumprir o plano de Deus, o que ele deveria fazer em prol de judeus e gentios? O texto prossegue e diz: para restaurar as tribos de Jacó, né, que está aí, e tornar-lhes a trazer os guardados de Israel. Aí ele prossegue: também te dei para a luz dos. Então esse servo beneficia quem? Judeus e gentios, né? Para serem a minha salvação até as extremidades da terra. Olha até onde essa salvação vai percorrer, irmão. Extremidade da terra. Onde fica Israel? Só mentaliza onde é que fica Israel. Perto ou longe? Onde que fica Manaus? Olha só onde a salvação vai bater na casa de Manilson, né? Como Deus é maravilhoso, irmão. Olha que o plano de Deus, né? Olha o que foi que Deus fez, né? O plano de Deus foi alcançar a irmã lá no Anori. Não sei se vocês sabem onde ficou Anori, se é para cá ou para ali, mas foi alcançar a irmã velha de 84 anos, né? Alcançou ela lá, de uma extremidade a outra. Esse é o projeto que Deus está executando, na verdade, né? E de qual nós fazemos parte. Nós que desse lado aqui do mundo, nós somos o quê?
Gentios, né? De uma extremidade a outra, é de uma ponta a outra, né? Do mundo. Olha, até que ponto a salvação de Deus, ela está percorrendo, até onde ela está indo, né? E esse texto aqui, ele mostra bem esse pensamento do apóstolo Paulo, para que os irmãos entendam por que motivo devem conviver juntos, né? O servo de Jesus Cristo, ele executou o plano de Deus, né? De tudo aquilo que Deus havia prescrito com respeito aos judeus. E nesse plano, ele mostrou que alcançaria gente igual a gente, que não é fácil, né? Gente igual a nós, né? Como é? Que não é flor que se cheira? Não é flor que se cheira, né? Gente, quem eram os gentios? Quando Efésios 2 vai falar da descrição dos gentios, diz: um povo que não tinha aliança, né? Sem Deus, né? Incircunciso, né? Isso que Davi olha para aquele homem lá, aquele gigante, o que ele diz? Quem é esse, né? É como se estivesse olhando para nós. Quem somos nós, esses bandos de circunciso, né? Quem somos nós? Mas olha como Deus é misericordioso. Ele teve compaixão. Não foi nada que nós tivéssemos feito para impressionar Deus que inclinou Ele a nos amar. Tão somente a sua misericórdia, a sua bondade. E Ele fez isso a partir de um plano, olha só, que a gente não entende bem, né? Por que motivo? Agora eu pensei assim: por que Deus te chamou, te salvou, te despertou para compreender essas coisas, e Ele não fez ainda com a tua vizinha, com o teu parente? Então é um plano que Deus tem, e que Ele amou pessoas, teve compaixão de pessoas, que, irmãos, a gente, em Deus não falta nada, sabe disso, né? Deus não falta nada, Deus é completo em tudo que Ele é no seu ser. Mas ao fazer isso, nós tomamos conhecimento um pouco de quem é o Senhor. Diferente de qualquer Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E somente um Deus, não são só esses traços de Deus que a gente percebe, mas também um Deus de muito poder. Você imagina bem como é que esse plano poderia, com tantos detalhes, dar certo, se não fosse a mão poderosa de Deus, conduzindo cada passo, cada ponto. Vê que Jesus Cristo cumpriu muitas profecias, não foram poucas. E aquilo, do ponto de vista humano, era impossível, se não fosse a ação divina de Deus, não fosse a ação do Senhor, né? E aqui nós conseguimos notar isso, né? Então, a obra que Deus fez por nós, eu quero usar essa palavra aqui, é real, não é nada fictício. Aconteceu neste mundo. Esse povo judeu que está aqui na terra até o dia de hoje, preservado há milhares de anos, Deus colocou um nome a eles, Deus deu leis a eles, Deus fez aliança com eles, e Deus disse que ia salvá-los, todos eles. Percebe bem isso? Como isso difere Deus de qualquer outro ser espiritual ou divino, né? Então, isso nós vemos aqui, né? E Ele não nos salvou porque éramos expert, né? Como eu falei, esperto, mas por sua bondade. Imagine, Ele abriu os nossos olhos para que a gente entendesse o seu plano divino e nós fôssemos acolhidos por Ele. Irmãos, o mundo acha loucura vocês estarem sentados nesses bancos, adorando um Deus que vocês nunca viram, né? É maluquice para o mundo, mas vocês estão aqui. E por quê? O que leva os irmãos a estarem aqui, eu estar aqui comunicando, informando os irmãos, compartilhando dessas grandezas? Porque um dia nós ouvimos falar essas verdades, de que o Senhor teve compaixão e misericórdia. Vimos através da sua palavra, né? Ontem mesmo eu conversava com uma irmã, a gente discutia aqui sobre, eu estava aqui com ela, né? Conversando com a irmã
Patrícia, né? Aí a gente estava falando das coisas do que ocorre no mundo sob a ótica de Deus. E entendendo como as etapas, né, que estão ocorrendo estão contribuindo para confirmar tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer. Olha como a nossa percepção mudou, né? Olha como o nosso entendimento mudou. Por quê? Porque agora a gente consegue ver a vida sob uma outra lente. Nós conseguimos ver que Deus está realizando um plano. E sabe o que é mais grandioso disso? É que nós fazemos parte desse projeto. Entre aqueles que Deus salvou, que Deus alcançou. Interessante isso nós notarmos aqui, né? Agora, vamos ver se você é um pouquinho bom aí, né? Se consegue visualizar esse projeto para fortalecer o nosso coração. Vou tentar ver se eu consigo também fazer esse panorama, né? Lá no livro de Gênesis, Deus falou a Adão: olha, no dia que tu comeres dessa árvore, certamente, o que Adão fez? Comeu. O que aconteceu com ele? Morreu. Do ponto de vista espiritual, depois de 900 e alguma coisa de dias, lá vai ele, dias não, anos, né? Ele foi, morreu, e toda a sua linhagem morreu também. Mas Deus disse o que na sequência? Que ele iria providenciar o que? O descendente da mulher que pisaria sobre a cabeça da serpente e exterminaria, daria fim o seu poder, né? O seu governo, né? Então, temos ali a esperança, né? A esperança se abriu. O diabo sabia disso. O diabo sabia que Deus tinha feito uma provisão para salvar o homem. E aí, tanto é que ele passou o quê? A investigar quem é. Então, o que ele fez com a Caim? Pode ser Caim. O que o irmão dele fez? Matou ele, né? Depois Deus foi e chamou quem? Uma pessoa. Lá no capítulo 12 de Gênesis, chamou Abraão. E fez o quê? Promessas. Fazer de ti uma grande descendência, né? Uma grande nação, perdão. Todas a família da terra serão benditas em ti. Aí ele gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gera os 12 patriarcas. Eles entram no Egito. E novamente há uma intervenção, uma ação que eu vejo que é demoníaca, de desejo de extinguir aquele povo. E por meio de Faraó. Eles então saem ali da terra, né? Do Egito. Depois lá na frente, passam-se milhares de anos, Deus fala com um homem que é um rei chamado Davi. E o que Deus fala para Davi? Eu vou fazer do teu trono, em outras palavras, seja um trono eterno, para sempre. Mas uma aliança, né? Então, nós somos todos judeus, né? Estamos olhando a questão só do ponto de vista judaico, né? Ele falou isso. Então, vai vir alguém, aí vai vir agora um rei, vai sentar no trono de Davi. Depois de um tempo ele vai e diz que ele vai escrever o que no coração daquele povo? As suas leis. Ele diz: eu vou colocar a minha palavra no coração daquele povo. E ele vem, e tudo isso se cumpre, quer dizer, tinha como objetivo se cumprir em Cristo. Então Deus vai, e ele diz assim para um jovem, um senhor já de idade, Daniel, ele diz: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas equivale a 490 anos. Onde Israel está aqui? Quem é bom de Bíblia, né? Me ajude aí. Agora que eu quero ver se a leitura está em dia, né? Onde eles estão? Onde que Daniel está? Aonde? Na Babilônia. E depois que se finda o reino da Babilônia, entra aqui outro povo. Os medas e os medos e os persas. E eles voltam para a sua terra. Quando esse retorno ocorre, o relógio de Deus dispara. Quanto tempo vai acontecer tudo que Deus falou sobre os judeus? Em 490 anos. Em 70 semanas.
reconstrói-se o templo, Jesus Cristo vem, mas aí o Messias, o que acontece com ele? Ele é rejeitado e morto. Ele é rejeitado. Por que, irmãos, vocês acham que ocorreu isso? Ele interrompeu o seu plano que ele queria realizar sobre aquele povo, porque ele tinha em mente os gentios. Então observe o plano de Deus entre um e outro, né? Agora maravilhoso, agora isso está por toda a Bíblia. Talvez aí você passe pelos textos e você não consiga visualizar isso, né? Com respeito aos gentios, aonde está o gentio nessa história? Só tem judeu, fala, irmão. É interessante, essa é uma história do judeu, né? O gentio. O gentio, sim, que Deus salvaria, né? Que Deus incluiria os judeus, faria dos judeus um povo que é a igreja, salvaria os judeus os gentios por meio da igreja. Agora vamos olhar sob o ponto de vista que nós somos gentios. Essa mesma linha, esse mesmo pensamento. Lá no Éden, ele prometeu: vai vir o descendente da mulher. Chamou Abraão. Aonde estão os gentios em Abraão? Naquelas promessas, naquela aliança. Eu te farei um homem rico. Eu te farei um homem rico. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E em ti todas o que da terra. Então aí, irmão, toda a família da terra é muita família, né? Todas as famílias da terra. Agora você imagina, aí a história prossegue. Estou só pegando algumas etapas aqui para forçar um pouco nosso pensamento, para visualizar o plano de Deus. Observem bem, e o Josué entra em Jericó. Quem é que é salvo lá, que não é judeu? Raabe, uma prostituta, por sinal. Deus salvou aquela mulher. Ela tremeu diante de Deus. Nosso coração todo está derretido. Aí depois, mais à frente, vem que livro depois de Josué? Que há um declínio espiritual entre a nação judaica. Juízes, né? E depois de Juízes, de uma mulher chamada... E quem é Ruth? Judia? Quem Ruth é? Moabita. Interessante isso, né? E o sangue do Messias vai ser o quê? Sangue gentil. Então observe, irmãos, o plano de Deus, projeto de Deus para nos alcançar. Lá mais à frente, no tempo de Reis, tem um homem lá que se coça todo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Que é um capitão, um general, sei lá. Naamã, isso, Naamã. Ele é orgulhoso, né? Ele é judeu? Não, não é judeu. Mas Deus, o plano de Deus, Deus vem desenhando e mostrando o quê? Que ele também alcançaria. Raabe, quanta misericórdia. Ruth, quanta misericórdia. Naamã, quanta misericórdia. Deus, irmãos, não pretendia salvar a nós porque ele tinha feito um compromisso conosco, mas tão somente pela sua misericórdia. Suzy, quanta misericórdia. Roseneide, quanta misericórdia. Juscelino, quanta misericórdia. Deus não tinha um compromisso firmado para nos alcançar como tinha com o povo judeu, mas ele nos salvou mesmo assim. Quanta bondade, né? Quanta misericórdia. Então, irmãos, entendemos que o servo, Cristo, é a provisão para salvar judeus e gentios. De um ponto de vista com respeito aos judeus, de que Jesus Cristo vinha para cumprir as promessas feitas a Deus. E quanto aos gentios, tão somente por misericórdia. E aí, para a gente concluir aqui, agora veja aí qual é como Paulo fundamenta essa realidade de que Deus pretendia salvar os gentios, porque estava no coração de Deus e ele tinha prescrito. Verifique aí o verso 10. O 9, né? E para os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: porquanto eu te louvarei entre quem?
entre os gentios, e cantarei ao teu nome, né? Isso daqui é uma citação do Salmo 18, verso 49, ou pode ser 2 Samuel 22, 50. Versículo 10, outra vez diz, alegrai-vos com o seu povo, né? Aqui dizendo, né? Aos gentios, né? No verso 11, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-os todos os povos. E aí no versículo 12, e outra vez diz, uma raiz de Jessé, um broto, né, um descendente, haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então a salvação dos gentios estava no projeto de Deus, e assim Deus o cumpriu. Então todos esses textos bíblicos fazem alusão à grande misericórdia de Deus para nos salvar, né? Porque Paulo coloca aqui, para sustentar a verdade, essa verdade, olha, tenham plena certeza de que ambos os povos, vocês dois foram alcançados por Deus, e portanto devem acolher-se mutuamente. Então Deus, irmãos, nos uniu um ao outro, né? Em um só corpo, que é a sua igreja, né? Nós que éramos alheios às suas promessas, né? Agora, no final aí, no verso 13, aqui é uma pequena oração que eu quero dar uma ênfase aqui, uma última verdade. Diz assim, olha, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então qual é a oração de Paulo aqui? Um breve desejo de Paulo para com os irmãos. Olha, entendendo aquilo que Deus fez em prol da vida de vocês, eu faço diante de Deus, inclusive esse texto 13 aqui, ele conecta muito ao ensino que nós vamos ver daqui a pouco, no decorrer do nosso culto, que é com respeito ao desejo de Paulo com respeito aos irmãos. E o que ele pede aqui a Deus, ao Deus da esperança? Ele pede paz, alegria e paz, não é isso? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, né? Então, olha só uma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que nós devemos procurar constantemente, é que o Senhor Jesus, Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, promova essas coisas em nosso meio. Paz e o que mais? Alegria. Paz e alegria. Essas duas coisas aqui é o que Paulo suplica, por intermédio da ação divina do Santo Espírito de Deus. Então, é muito bom quando a gente sente a afeição das pessoas, né? Que a gente está com as pessoas e a gente tem a afeição delas, né? O amor delas, a alegria delas por nos receber. Eu estava agora esses dias eu estava com uns irmãos, e um irmão chegou comigo e falou assim: poxa, pastor, que bom que o senhor veio. Poxa, fiquei tão feliz, né? Que bom que o senhor veio, que bom que o senhor está aqui. Poxa, ele gosta de mim, né? Eu fiquei feliz com aquilo, né? E é isso, irmãos, é isso que é o desejo de Paulo, né? Que nós sintamos essa alegria de estar uns com os outros, de ter paz uns com os. Olha, irmãos, eu sou de um tempo ainda, né, e os mais velhos muito mais, onde as famílias, na minha época, onde as famílias queriam estar juntas, né? No final de semana, a gente se reunia lá pro sítio, ia todo mundo, rapaz, era vizinho não, vizinho não, tio, né? Sobrinho, tia, avô, o povo todo, estava todo mundo lá feliz, né? Unido. Hoje não é mais assim não, eu não quero saber dela.
Não é assim, né? Eu não devo nada com ela, eu não dependo dela, ou não dependo dele, né? Faz todo mundo de banda um com os outros. Não, olha, isso pode acontecer aí fora, mas não pode acontecer no nosso meio. Não pode ser assim. O Deus de esperança, irmãos, Deus nos deu o que nós não tínhamos, amados? Salvação, nos deu esperança. Esperança é a firme convicção de que Deus executará aquilo que Ele prometeu. Isso é esperança. E olha como é legal a gente compartilhar a nossa esperança uns com os outros. Isso nos traz o que? Enorme felicidade, alegria, paz. A gente está vivendo um tempo agora que é o tempo da Copa, né? A Copa do Mundo. O mundo está aí festejando, né? A sua alegria, né? E acontece até coisas difíceis, né? Tragédias, muitas vezes. Uma alegria meio esquisita, né? Mas a nossa alegria é poder estar aqui com os irmãos e falar das coisas de Deus. Olha, irmão, quando eu estou perto de um irmão que é mais sábio do que eu, né? Às vezes, né? Um irmão, um pastor, né? O pastor Paulo, coitado dele, né? Toda hora eu estou falando pedindo dele alguma explicação de alguma coisa, levanta alguma pergunta, né? E aí quando a gente vai, né? Conversando sobre a esperança que Deus colocou no nosso coração, sobre a salvação, irmãos, aqui nos fortalece, nos alegra, né? Eu prefiro 1000 vezes estar com os irmãos que qualquer outra parte. Não é o que diz lá o Salmo, né? Entre os louváveis, né? Fala assim, né? Vocês, irmãos, deve ser a alegria do nosso coração. Estar junto, acolher uns aos outros, estar próximo, compartilhar. O mundo da esperança, logo aí, depois do mês de... que mês agora vai acabar esse negócio? Julho, né? Depois do mês vai acabar, acabou a esperança. A nossa não, ela é para sempre. Ela é para sempre. Então nós temos motivo de sobra para compartilhar dessa esperança, para falar dessa esperança, né? E ter essa alegria e essa paz reinando de uns para com os outros. Agora, quem provê isso? Olha lá, lê comigo direito aí, né? Para que, a última parte aí, abundeis em esperança, pelo quê? Pelo quê? Virtude de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que dirige para que tenhamos a verdadeira alegria e verdadeira paz em nosso meio. Certo? Então esse era o assunto que eu tinha para compartilhar aqui com os amados irmãos. Caso você tenha dúvida, você pode me perguntar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que o Senhor nos traz hoje, essa tarde, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos fazer entender, ó Deus, que nós temos, nós participamos, na verdade, desta comunidade, desse ajuntamento que é a igreja, Senhor, onde o Senhor Deus inseriu pessoas, ó Deus, judeus e gentios, e que apesar de suas diferenças podem olhar, Senhor Deus, para o teu plano e visualizar a tua obra em favor de cada um deles. Obrigado, Senhor, por nos salvar, por nos dar, Senhor Deus, verdadeira alegria, esperança, por nos dar paz, Senhor. Ó Deus, nós te rogamos que nós não tenhamos receios de viver um com o outro, Senhor Deus, mas que possamos conviver, ó Deus, debaixo da tua direção, em perfeita paz, dando testemunho da grandiosa obra de salvação tua para conosco, Deus. Eu te louvo, te agradeço por esse tempo, amado Deus, em nome de Jesus. Amém.